Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Estamos dando continuidade às partes sobre expressões que geram dúvidas, né? Fizemos um grande aulão, né, na primeira parte, em que eu dividi em vários dias, certo? Trabalhamos frases, a explicação, a ideia. Já da segunda parte até a quarta, né, eu resolvi fazer outras pesquisas, acrescentar mais ideias para vocês, só que com aquele desafio que eu falei para vocês na segunda parte, né? De que vocês elaborem frases. Aqui a ideia é justamente a da memorização, certo? Para que vocês possam memorizar a ideia e a partir dela construir frases para o seu dia a dia. Porque a ideia, pessoal, não é ter frases prontas. A frase pronta muitas vezes serve só para ilustrar, mas a ideia é que, de fato, você memorize, certo? Tanto a escrita quanto o seu significado, e a partir daí vocês possam utilizar em frases que vocês estão acostumados, até para que possa se cristalizar a informação dentro de você, para que ela se naturalize. Joia? Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, certo? E faça seus comentários. Mas vamos lá. Então temos aí coro, né? Eu coloquei aí barra coral porque muita gente, de forma errônea, quando se dirige a um grupo de cantores vocais, chama coral. Coral é o nome de uma empresa, né? Que fabrica tinta, certo? A palavra correta é coro, certo? Coro, grupo de cantores vocais. Então aí já fica esse alerta. Com relação a coro, é o verbo corar, no sentido de ter a pele sadia, sã. Joia? Eu coloquei o 2.1, pessoal, na verdade deveria ser o 3 para seguir a sequência, mas se eu fosse modificar, eu lembrei já depois de ter tudo pronto, então se fosse modificar ia levar muito trabalho, então eu resolvi tipificar aí o 2.1, mas não não no sentido de subdivisão, seria o número 3, certo? Aí fica só essa information, certo? Então, couro, pele de animal ou couro sintético, certo? A ideia assim daquele material que é utilizado, que é resto de animal, utilizado para diversas utilidades, sobretudo mochilas, certo? Bolsas femininas. Corte, corte, palácio, certo? O lugar onde as realezas normalmente perpassam, transladam, certo? E corte, aí é o verbo cortar no sentido de dar um golpe, uma cisão, joia? Governo, ministério, serviço, uma atribuição, um funcionário, né, que foi eleito pelo povo, que está ali na função de governar, de executar, certo? Observe que essas palavras, a maioria delas, ela tem o O fechado e às vezes, eu não vou nem colocar o O, mas a vogal fechada, às vezes a vogal aberta. E aí, por conta dessa sonoridade, você vê o que é a língua, né? Por conta da sonoridade, modifica o sentido da palavra, o significado, certo? A língua ela tem essa amplitude, essa variedade complexa, né? Muitas vezes até difícil de se entender o porquê disso, mas temos, certo? É um fato fonológico, certo? E filosófico também, certo? Que as palavras, a partir da sua sonoridade diferenciada entre aberta e fechada, assumem outros significados, certo? Isso em português nós temos chamado anáfora, elementos anafóricos que são vogais que assumem, que modificam o sentido da palavra. E é o que acontece aqui, certo? Então nós temos aí governo, né? Governo você já viu que é ministério, um serviço público. Governo é o verbo governar. E aí você pensa, né, em conjugá-lo no presente. Eu governo, tu governas, ele ou ela governa, certo? Molho é o caldo, esse molho aí no sentido de caldo diverso, pode ser de sopa, né, caldo de galinha, caldo de carne. A ideia do molho do caldo em si, certo? Aquele líquido com um tempero específico
em relação a um tipo de alimento. Joia? E molho, o verbo molhar, é colocar em demasia água em alguém ou em alguma coisa, certo? A ação de molhar. Sede, vontade de beber, sede, matriz. Matriz aí é um lugar, certo? A sede é a matriz de um município, a matriz cultural, a matriz bibliotecária, certo? A ideia do lugar central ou mais importante, certo? É melhor entender muito mais do que central a cidade mais importante, o lugar mais importante, mais expoente, né? Vamos dizer assim. Sobre é acerca de, é a respeito, certo? A ideia de a respeito. Sobre o que você está falando, a respeito de que você está falando, acerca de que tal pessoa está falando. E sobre, né? Sobre, aí é a ideia do verbo sobrar, né? Aí você tem, é interessante, certo? Esse verbo aí está conjugado no presente do subjuntivo, certo? Que eu sobre, que tu sobres, que ele ou ela sobre, que nós sobremos, certo? O verbo sobrar, quando vai para o subjuntivo, a vogal muda. No caso, ele é de primeira conjugação, só que no modo subjuntivo muda a vogal temática A pela vogal E. Joia? Torre, construção elevada, muito alta, certo? Que tem uma altura assim chamativa, certo? Saliente. E torre, né? Que eu torre, que tu torres. Aí outro verbo também que está conjugado no presente do subjuntivo. Aí é o verbo torrar, no sentido de fazer com que chegue ao seu limite, fique quase queimado, ou também tem o sentido de torrar, no sentido de perder, né? De perder o que se tinha. Torrar, você gastar até não ter mais nada, certo? Esse verbo era muito utilizado, pessoal, muito mais nesse sentido financeiro, né? Você vai torrar seu dinheiro, os mais velhos, né, chamavam, né? Você vai torrar esse dinheiro até não ter mais nada, ou seja, acabar, liquidar com ele, certo? Em determinados jogos, sobretudo em apostas, certo? É muito utilizado nesse sentido. Colher, né? Colher, então tem aí o objeto que é utilizado para tomar sopa e colher, né? Colher aí é o verbo no sentido de quando alguém faz uma plantação, você vai coletar aquele alimento, aquele fruto do seu trabalho, certo? Você resgatar para si aquilo que você plantou. Joia? Temos aí arma, né? Instrumento de luta ou defesa, pode ser arma de fogo ou pontiaguda. E temos arma, né? Eu armo, tu armas, ele ou ela arma. Aí é o verbo armar, se preparar, né? Estar em prontidão para uma luta, uma guerra, certo? Caminho, itinerário, né? um direcionamento, um lugar. Caminho, verbo caminhar. Eu caminho, tu caminhas, ele ou ela caminha. Então, a diferença é fácil quando é verbo, porque você mentalmente e rapidamente faz a conjugação, de qualquer tempo, modo, e você percebe ali que é a estrutura de um verbo. Mas veja, caminho ali está como substantivo, o primeiro, né? O segundo como verbo. Cedo, com antecedência, né? Com marcação antecipada. E cedo, verbo ceder, ceder, liberar, né? Permitir. Manga, fruto da mangueira. Manga, parte da camisa, da blusa, certo? E manga, você vê que eu coloquei 24.1, na verdade seria o 25, certo? Mas também foi uma palavra que eu lembrei depois, que tinha também sentido, então veja as três formas, né? Normalmente tem duas, né? Mas algumas palavras têm três formas e assumem sentidos diferentes. Isso em linguística chamamos de palavras semióticas, certo? Palavras com simbologias e significados diferentes. Joia? Mato é no sentido do bosque, plantações, né? Arboredo. E mato, o verbo matar, né? Eu mato, tu matas, ele ou ela mata. Leve, né? Com pouco peso. Aí é um adjetivo, né?
E leve, o verbo levar, no sentido de conduzir algo, né? Que eu leve, que tu leves, que ele leve. Observe, pessoal, só aí um parêntese, que o verbo de primeira conjugação levar, quando conjugado no modo subjuntivo, você muda a vogal temática A por E. Né? Você observa, né? Que eu leve, que tu leves, que ele leve, que nós levemos, que vós leveis, que eles ou elas levem. Percebe aí a vogal? No caso do presente ficaria, ó, eu levo, tu levas, ele ou ela leva. Nós levamos, vós levais, eles ou elas levam. Vê que só muda na primeira pessoa, a partir da segunda pessoa permanece sempre a vogal temática A. Joia? Aí é só um parêntese. Inclusive, nós estamos preparando aula sobre terminação das conjugações de primeira, segunda e terceira, certo? Então, aguardem. Morro, no sentido de monte, né, uma elevação montanhosa, né? Ou morro, verbo morrer, né? Eu morro, tu morres, ele ou ela morre, certo? Caça, caça com C cedilha, você vê tem as duas escritas, certo? E aí as duas escritas com a mesma sonoridade, fonologia, certo? Caça, presa, é algo que você tem como meta, e caça no sentido do verbo caçar. Aí é a conjugação, né? Eu caço, tu caça, ele ou ela caça, certo? Aí não é a ideia da presa, mas a ideia da conjugação do verbo em relação às pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Temos uma aula especial também sobre flexões verbais. É interessante vocês verem, viu, pessoal? Com relação. Você sabe que em português é tudo uma ligação de conhecimentos, né? Nenhum conhecimento em gramática é isolado. É uma conexão, uma ligação, certo? Nós temos aí, né, 33, corte, cisão, ferimento, né? Um pequeno bisturi, né, numa determinada parte de um objeto do corpo. E corte, lugar real, né? Fluvial, a ideia de água dos rios, né? Água doce, certo? Pluvial, água da chuva, é aquela água que, embora seja doce, né, no sentido geral, mas que não é água parada aqui de determinado lugar, ela é água que cai, que vem das nuvens, né? Certo? Dirigente, quem dirige ou conduz, né? A ideia aí de dirigente, pense lá sempre na palavra dirigir, certo? É uma ligação direta com essa palavra dirigente, que aí, no caso, aí é um adjetivo, certo? Diligente também adjetivo, quem cuida ou zela. Veja os sentidos aí, né? Embora tenha um sentido próximo, que conduzir, dirigir, tem uma ideia de zelo e cuidado, mas esse cuidar aí é de fazer com que algo dure mais, né? Com que algo, ou no caso de uma pessoa, com que a pessoa se sinta amada, se sinta protegida. Joia? 39, apurado, no sentido de refinado, desvendado, averiguado, elucidado, melhor dizendo, né? Acurado, feito com muito carinho. Aí passa a ser sinônimo de diligente, certo? 41, costumar. É interessante que temos o verbo acostumar e costumar. Costumar é ter o hábito, né? O costume de, né? Odiernamente você sempre faz algo repetitivo, né? Nessa ideia. Já acostumar é habituar-se. Vê a diferença. Aparentemente são parecidos no sentido. Ter o hábito significa que você já possui. Habituar-se, você está no processo de adquirir hábito, certo? Acostumar, você ainda vai adquirir o hábito. Então, costumar, ou seja, você já pratica diariamente, faz parte, é natural em você repetir o hábito. Por exemplo, acordar 6 da manhã, hábito de leitura, hábito de orar, hábito de assistir. Já habituar-se, você está tentando adquirir, está se adaptando ainda, né?
Dispensa, ato de dispensar, né? De liberar, né? No sentido também, no sentido trabalhista, né? De quebrar contrato, né? Dispensa, local onde se guardam mantimentos, os alimentos, né? Geralmente as casas têm, às vezes não um local específico, mas às vezes um móvel que tem essa função de guardar. Espavorido, apavorado, amedrontado, esbaforido, ofegante, apressado. Você vê interessante aí as palavras quase que parecidas. Essas palavras todas, pessoal, são parônimas e homônimas, certo? Eu vou fazer uma aula especial sobre esse assunto para explicar, porque aqui a nossa ideia é da memorização dessas palavras homônimas e parônimas, certo? Aí eu não vou me deter tanto, até para não ficar muita informação, porque como já tem muita para vocês memorizarem, então vamos focar nela, certo? 4.7. Estadia, permanência temporária em um lugar, certo? A ideia de que você vai durar pouco tempo, né? Temporário, né? Pouco tempo em determinado lugar. Já estada é a permanência em um lugar por um tempo mais longo, né? Não é que você vai ficar para sempre, mas por um tempo maior. Joia? Fragrante, isso aqui é até um trava-língua, né, pessoal? Fragrante, perfumado, né, que causa bom odor. E flagrante é você pego descuidadamente, evidente, no sentido de que você foi flagrado inesperadamente, numa situação que você não esperava que alguém lhe visse, certo? Flagrante. Então, por exemplo, é utilizado muito na linguagem policial quando é pego alguém cometendo um ato ilícito, roubando, matando e por aí vai. A pessoa foi pega em flagrante e aí a polícia tem poder, a polícia e o cidadão, certo? Embora que isso não acontece tanto, mas a lei permite a qualquer cidadão dar voz de prisão, né? Para alguém que esteja cometendo um ato ilícito, sobretudo na repartição pública, que é um bem comum. Joia? Então, um ato em flagrante, você pode dar voz de prisão, se for um ato ilícito, mas tem flagrante no sentido também de uma ação boa ou ruim. Certo? Você foi flagrado em fazendo suas orações. Você foi flagrado almoçando, certo? Mas normalmente é utilizado no sentido de ações ilícitas, certo? 51, é uma boa ideia, né? Fuzil, arma de fogo, certo? Aí a arma diretamente com cápsulas, né? Fusível, aquilo que funde. Fundir significa unir, ligar, juntar, certo? Aglutinar. Iludir, enganar, né? Trapacear. Eludir, evitar com destreza, certo? Você evitar com uma certa delicadeza uma situação, né? Uma situação que está lhe prejudicando, você evita com destreza, com esperteza, para que não se crie um clima, um transtorno em determinada situação com alguém, certo? Imitir, fazer entrar. Emitir, lançar fora de si. É a mesma ideia, esse emitir e imitir, a ideia de emergir e imergir. Imergir é entrar, emergir, sair, certo? Então fica aí o acréscimo de mais duas palavras, que eu não sei se eu coloquei, mas você já pode fazer o apontamento, certo? Emergir, com G, certo? E imergir, né? Vai manter a mesma ideia. O imergir com emitir, sentido de entrar, estar dentro, e emitir e emergir para fora, certo? Aí mais duas palavras que não estão aqui na nossa lista. Eu espero, pessoal, estou fazendo um aprofundamento de mais palavras, não somente para vocês, até para o meu conhecimento, né? Você ter num único local uma quantidade máxima possível de palavras. Eu quero só fazer um parêntese para dizer que é impossível você coletar todas as palavras, até porque cada região tem palavras específicas que não são utilizadas em todos os estados, né? Em alguns. Então, tem palavras que são usadas especificamente
em determinado estado ou determinada região. Então, não há dicionário completo, há dicionário que está sempre se acrescentando novos vocábulos, até por conta de que alguns vocábulos caem em desuso, o chamado arcaísmo, certo? Aquelas palavras que não são utilizadas mais, servem muito mais para consulta do que propriamente para o uso, certo? A usualidade, certo? Então é bom sempre termos em mente. E tem palavras que vai servir justamente mais para a leitura, né? Às vezes você está perdendo muito tempo fazendo leitura por não ter um bom vocabulário e é importante você diariamente, né? Eu sempre oriento, faço isso comigo, pelo menos a cada dia, 2 ou 3 palavras novas, você memorizar, rever o significado daquelas palavras que você usa e está havendo alguma dúvida quanto ao uso dela. Isso é importante, rever sempre o significado, porque a nossa memória, vez ou outra, ela vai criando confusão, certo? Justamente por conta dos sinônimos. Certo? Então é importante não somente ampliar o número de palavras, como rever alguns significados de palavras que você já usa para simplesmente ter certeza de que está sendo bem empregado. Certo, pessoal? Isso é importante. Né? Foi feita uma pesquisa há 3 anos atrás, né, pelo Datafolha, pesquisando tanto o nível de leitura, quantos livros por ano os alunos fazem, né, anualmente, e como a quantidade de palavras. E foi detectado que boa parte dos brasileiros não chega nem a 400 palavras, certo? Isso é um problema, certo, pessoal? Para se desenvolver uma reflexão, é preciso não somente o vocabulário, mas ter leitura sobre história, sobre geografia. E esses assuntos, eles precisam das palavras. Imagine você vai explicar um assunto e usar sempre 10 palavras, aquelas sempre se repetindo. Embora você entre no mesmo esteja falando de assuntos diferentes, mas usando sempre o mesmo vocabulário. E isso termina tornando enfadonho, né, para o aluno, certo? Sobretudo para o aluno que é um pouco exigente, já não tem aquele interesse todo, certo? O vocabulário também é um fator positivo em chamar a atenção. E também até para conhecimento pessoal, como eu falei para vocês, às vezes você está lendo um livro e não precisa perder tanto tempo olhando o significado, porque muitas palavras você já memorizou no percorrer de sua vida. Então eu aconselho aí diariamente vocês pegarem 2 ou 3 palavras diariamente e memorizar, certo? Mandato, procuração, um documento oficial, certo? E mandato, tempo que um parlamentar passa na sua gestão, seja como deputado, vereador, senador, presidente, por aí vai. Em geral, são 4 anos, exceto o mandato de senador, que são 8 anos, certo? Então, peão, brinquedo, assim, tem aí mandado, né? Mandato, né? O mandato tem os 2 sentidos. Aí, pessoal, interessante que terminei atropelando, né? Mandato e mandato tem 2 significados. Aí, literalmente, as palavras têm a mesma grafia e a mesma sonoridade, e sentidos diferentes. Tem mandato, procuração, documento, mandato, tempo que um parlamentar tem durante o período que ele vai exercer uma função pública, certo? E também tem mandado, que é a ordem judicial, que também é um documento, mas é uma ordem específica, oriunda de um setor jurídico. Joia? Peão, brinquedo de madeira. Peão, peça de xadrez. Quem lida com boi. Ó, você vê 2 sentidos. Na verdade, eu deveria ter colocado aqui o 61, certo? Porque tem peça de xadrez, peão, e quem lida com boi, certo? Então tem esses 3 sentidos. Isso aqui é uma distração minha, certo? Na verdade, era para ter escrito de 3 formas. Joia? Pré-eminente, eminente, né? Nobre, distinto, pessoa virtuosa. Proeminente, saliente no aspecto físico. Aí diretamente a beleza, certo? A beleza, tanto feminina quanto masculina. Suar, transpirar, né? Soar, produzir som. Subscrever, subscritar,
certo? Aí é um trava-língua. Vou repetir. Subscrever, subscritar. Agora sim, né? Sentido de assinar, né? Assinar a sua nomenclatura ou a sua rúbrica ou rubrica. É interessante que nessa palavra aqui, rúbrica e rubrica, são admitidas as duas formas, certo? Sobrescrever, sobrescritar, escrever sobre, né? Sobre alguma coisa, endereçar. Aí é sobre não no sentido de estar acima, mas a respeito de, para alguém, certo? Triplicar, multiplicar por 3, triplicar, responder a uma réplica. Normalmente essa expressão, pessoal, é utilizada para debate. Né? No debate, há a pergunta do mediador, né? O mediador faz uma pergunta, há uma réplica do seu opositor e uma tréplica para quem recebeu a pergunta. Joia? Dispensa. Ato de dispensar, de liberar, certo? Aí, e tem a despensa, que eu acho que ficou solto, né? Então, são algumas distrações, viu, pessoal? Então, aí admita aí meu erro. Mea culpa, como dizem na língua latina. Culpa minha. Então, dispensa aí o ato de dispensar, liberar, né? Conserto com S, corrigir ou reparar, certo? Eu já vi em muitas oficinas colocar conserto com C. Então, veja aí, conserto com C, show ou apresentação musical. Joia? Coro, várias vozes. Aí a questão que falamos logo no início, certo? Mas esse coro aqui eu quis trazer para distinguir de couro, que é pele, né? Pele pode ser sintética ou pele de animal, certo? Osso, parte do corpo, a parte rígida, né? Ouço, você vê a sonoridade parecida aí, o verbo ouvir. Despensa, aqui pronto, era para estar junto aqui, houve uma distração. Mas também que já se repetiu, vou corrigir, certo? Devido ao meu tempo, terminei cometendo esse despautério, essa confusão. Então, local onde se guardam mantimentos. Continuando, édito, ordem judicial. Interessante, né, pessoal? Édito, edito. Os dois são documentos, mas um direto especificamente do Poder Judiciário. O outro é um decreto que normalmente é feito, elaborado no setor executivo, prefeito, governador, presidente, ou legislativo, vereadores, deputados estaduais, federais e o Senado. Joia? Então, édito, ordem judicial, vindo do Poder Judiciário. Emissão, ato de emitir, né, de lançar, de transcorrer, pôr em circulação, no sentido de estar em movimento. Normalmente é um documento, né, um ofício, por exemplo, acontece de um setor para outro, certo? E emissão, ato de emitir, fazer entrar, fazer com que um documento possa circular de fora para dentro, certo? O outro é no sentido de dentro para fora, certo, pessoal? Vai circular, por exemplo, um setor que está numa determinada rua e tem um conexo dele, um setor subserviente que está a serviço, né, de outro setor maior, principal ou matriz, e aí há essa transferência de documentos por um pedido se for um setor público ou privado, certo? Aí vai depender da situação. Então, só focando aí, emissão no sentido de um documento circular fora da área interna e o outro vai circular só que na área interna, dentro do próprio estabelecimento. E é interessante aí, certo, pessoal? Eu faço questão de repetir muito, às vezes percebo que sou enfadonho, mas eu faço questão por quê? Repetir-se o mater studioro est, né? A repetição é mãe dos estudos. Em caso de memorização, que é a proposta dessa aula, certo? De memorização, a repetição de fato. Crie um método, seja escrevendo, seja falando e andando, seja escrevendo, elaborando perguntas ou criando frases, crie um método, certo? Contanto que você memorize. Essa é a nossa ideia. Empossar com C cedilha, fazer poça, certo? As crianças costumam muito, né? Principalmente quem
brinca com a bolinha de gude ou chimbra, né? Eu conheço como chimbra. Em outras regiões, bolinha de gude, né? Fazia, né, uma bolinha para quem conseguisse acertar, e o outro errasse, ganhava uma chimbra ou bola de gude em retorno. E empossar com SS, dar posse, assumir um cargo, certo? Esperto, ativo, inteligente, vivo, perspicaz, esperto, perito, entendido, expert, certo? Você vê, aparentemente são bem semelhantes, mas é uma sutil diferença. Veja, é esperto no sentido de ativo e inteligente, mas perito não é só inteligente, é uma pessoa que se preparou, certo? É inteligente, mas é uma pessoa que se preparou para ter uma arguição mais precisa. Tem pessoas que é inteligente, mas tem pessoas que são inteligentes, mas não peritas. Elas conseguem lidar com situações informais, se sair em situações informais. Mas em situação formal exige o conhecimento. E a inteligência nessa hora não vai servir se você não tem o conhecimento, certo? Essa é a pequena diferença sutil. Ambas têm o sinônimo de inteligência, mas o outro com uma inteligência técnica, né? Específica. Espiar, observar, espionar, espiar, sofrer castigo, né? Isso aqui é a ideia de, por exemplo, na Quaresma, os cristãos católicos, né, sobretudo na Sexta-feira Santa, eles espiam o sofrimento, né, de Cristo, trazem para si o sofrimento de Cristo e fazem suas mortificações, seus jejuns, né, de alimento e outros, né, outras formas de trazer para si o sofrimento. Esplanada, terreno plano. Explanado ou explanado, particípio do verbo explanar, que é expor, explicar, esclarecer, certo? Apressar com C cedilha, perguntar, discutir ou ajustar o preço de, certo? Bem, é utilizado muito mais no sentido monetário, certo? Apressar, dar o preço, dizer o preço. Apressar aí é impor mais pressa, celeridade, certo? Área, superfície, e essa superfície plana. Área, né? Quase a mesma sonoridade, só percebe mais na escrita, né? Canção, cantiga, melodia. Isso aí, pessoal, esse área aí, esse 93, é um gênero textual, certo? Esse gênero foi feito para ser produzido em forma de canção, ou seja, tem que ter muita rima para criar a melodia e daí surgir uma música. E repetiu aí, certo? 96. Arria, arrear, pôr arreios em cavalgadura, encilhar, selar, certo? Aí no sentido mesmo de pôr vamos entender assim, como aquela roupagem do cavalo, certo? Pôr arreios. E encilhar, selar, seria marcar, identificar. Arriar é abaixar, fazer descer o que estava no alto, suspender, isso literalmente, certo? Arrochar ou arroxear, tornar-se roxo ou semelhante, enrochar-se, certo? Mudar de cor para o roxo. Arrochar, apertar com arroxo, com aperto, com força, atar-se, apertar-se muito. Azar com S, prover de asas, certo? Azar com Z, infortúnio, má sorte, acaso. Assoar, limpar qualquer secreção nasal. Assoar, dar vaia em, zombar, caçoar de alguém. Atuar, desempenhar um papel como ator em, ou agir. Autuar, né? Lavrar um auto de infração contra alguém. Processar. Quando você autua, por exemplo, você pegou alguém em flagrante, lembra? Cometendo um ato ilícito, você autua determinada pessoa, ou como oficial da lei, ou como cidadão. Lembra que eu falei que a lei permite um cidadão autuar alguém da voz de prisão? Então, é isso aí, autuar. Auto, ato público, peça teatral de um ato, peça processual. Tá? Esse auto aí, pessoal, interessante que eu deveria ter colocado. Esse auto também, ele é um prefixo, que é junto com o substantivo da automóvel, autorrelação.
Então, era para ter aí acrescentado, mas aí eu peço que vocês anotem, certo? Alto no sentido de é um prefixo que se junta a um substantivo, e aí muda o sentido. Então, tem ele alto como substantivo, ato público, peça teatral de um ato, peça processual, e alto com ele de grande extensão vertical, elevação ou altura, propriamente dito. As, com Z, divisão de um exército, certo? Esquadrão, muito utilizado, hoje está no arcaísmo, praticamente se utiliza. As, carta de jogar, né? O sentido de campeão também, era para subdividir. Eu vou fazer isso depois, certo? Mas espero que vocês façam um apontamento, tá? Tem sentido de campeão. Calção com L, calça curta, e calção com U, fiança, penhor, garantia de pagamento. Câmara, local onde se reúnem os deputados. Câmera, aparelho que capta e reproduz imagem, a máquina fotográfica conhecida, né? Cavaleiro, aquele que sabe andar a cavalo. Cavalheiro, homem educado. Cela com C, pequeno quarto, qualquer cômodo de reduzidas dimensões, um quarto, né? Estreito. Cela com S, arreio, peça de couro posta sobre o lombo da cavalgadora, né? Sobre os ombros do cavalo, ou sobre as costas. Vamos falar assim no popular. Pega as costas do cavalo e coloca aquela assento, né? Celeiro, né? Com C, galpão, depósito de provisões. Provisões aí no sentido de mantimento, certo? Alimentos que vão ser guardados para uma situação de emergência. Celeiro, com S, que faz cela, rei, certo? Ou seja, o profissional que monta, constrói, cria, né? Estadia, permanência de veículo, veja, permanência, estadia está também no sentido de estar no lugar para morar, né? Também no sentido de veículo. Estância, morada, instância, jurisdição, urgência. Então, aí tem 4 situações, certo, pessoal? Também era para fazer uma subdivisão, e eu vou fazer depois. Certo? Extasiado, ressequido, né? Muito magro, muito abatido. Extasiado, arrebatado, né? Arrebatado é muito utilizado aí, né, no sentido religioso, né? Você foi transfigurado ou tirado de um lugar para outro, certo? Estático, firme, imóvel, parado. Estático, admirado, pasmado. Para fechar, chegamos ao último slide, certo? Estadia, permanência de veículo, instância, morada, instância, jurisdição, urgência, já repetimos, vou retirar também, certo? Alguns erros aqui, pessoal, perdoe-me, mas foi sem a intenção, joia? Extasiado, ressequido, extasiado, arrebatado, estático, firme, imóvel, estático, admirado, pasmado, externo, osso dianteiro do peito, certo? Aí é uma linguagem bem específica, né, do biotipo humano, certo? Sobretudo no que diz respeito ao esqueleto, os ossos. Externo, que está por fora. Estirpe, raiz, linhagem, aí no sentido de origem, né? Qual a sua estirpe? De onde você veio? Pode ser em relação a lugar ou pode ser ao seu sobrenome, certo? No sentido também, deveria ter dividido, eu vou fazer isso. Também no sentido de status social, sua estirpe é de pobre ou de rico, certo? Também tem esse sentido. Estirpe, flexão do verbo extirpar, eliminar, cortar, excluir. Estofar, cobrir de estofo, né, de espuma. Estufar, meter em estufa, né? É você tentar no sentido de abafar, evitar com que o som tanto saia quanto entre, certo? Extrato, tipo de nuvem. Extrato, resumo, essência. Isso aí são condimentos que contêm várias substâncias e mantém. Por exemplo, o extrato de tomate. Ali tem o resumo de várias substâncias condimentadas no recipiente. Extremado, demarcado. Isso aqui é limitado, né? Numa determinada área. Pode ser também numa situação, num pensamento. E extremado, extraordinário. Essa palavra também, pessoal, ela assume outros sentidos. Além,
Porque extraordinário é aquilo que não é comum, certo? Mas extremado também no sentido de exagerado, né? Uma pessoa fanática, radicalista, certo? Então foi isso, pessoal. Eu vou fazer alguns concertos, mas espero que tenha servido. E ouça, escute o meu conselho. Se o conselho fosse bom, vendia. Transformem essas ideias em frases. Comece a utilizá-las no dia a dia. Porque conhecimento é assim, é o uso, é a prática. Nenhum conhecimento que você estuda, se você não faz uso desse conhecimento a longo prazo ou a médio, e dependendo da pessoa a curto prazo, o conhecimento se esvai. Joia? Forte abraço, se inscreva no nosso canal e dê o seu like.